Oi, gente, tudo bem? Eu fiz uma postagem na semana passada, repeti inclusive hoje, perguntando para as pessoas o que elas achavam da proibição do Código Civil quanto à escolha do regime de bens para os maiores de 70 anos num hipotético casamento. Ou seja, se as pessoas concordam que quem tem mais de 70 anos não tem condições de escolher o regime de bens no qual ela quer se casar ou o qual ela quer adotar nesse hipotético casamento. E essa pergunta tem uma razão de ser. Nós temos 4 regimes de bens no nosso ordenamento jurídico. O regime da comunhão universal de bens, onde todos os bens se comunicam, aqueles que você adquiriu antes do seu casamento, assim como aqueles que você adquirir na constância do seu casamento, que é meu é seu, que é seu é meu. O regime da comunhão parcial de bens, que é aquele que diz que o que você trouxe para o casamento, que você adquiriu antes do casamento, continua sendo só seu, e o que você adquiriu a partir do casamento se comunica com o cônjuge. O da separação total de bens, o que é meu e o que é seu, mesmo que adquirido na constância do casamento, cada um continua sendo titular do bem adquirido. E da soma dos aquestos, que também é um regime que passa a vigorar após o casamento, no que for adquirido onerosamente, verificando-se a contribuição de cada um, a proporção de cada um naquele bem, numa eventual separação. O regime legal no nosso ordenamento jurídico, e quando eu digo regime legal, eu estou me referindo se aquele que se casar não fizer a escolha do regime que ele quer adotar, ele se casa no regime da comunhão parcial de bens, ou seja, a partir do casamento, todos os bens que forem adquiridos, independentemente de um ter contribuído mais ou menos que o outro, esse bem pertencerá aos dois numa eventual separação, ou até mesmo com a morte de um dos cônjuges, a meia-ação, metade dos bens, ficará com o cônjuge sobrevivente, ou cônjuge superstite, que é o cônjuge sobrevivente. A lei, ela deixa livre para as pessoas que vão se casar a escolha do regime de bens. Se a pessoa nada disser, o regime será o regime legal da comunhão parcial de bens. Se ela, no entanto, optar ou pela soma dos aquestos, ou pelo regime da comunhão universal, ou pelo da separação total de bens, terá que fazer através de um pacto antenupcial, antes do casamento. Mas ela pode escolher, salvo em alguns casos, como o do maior de 70 anos. Pessoa com mais de 70 anos não pode escolher livremente o regime de bens. A lei impõe o regime da separação de bens. E é justamente por isso que essa separação de bens não é a escolhida pela própria pessoa, ela é imposta por lei e por isso ela é a separação obrigatória de bens. Portanto, eu tenho 2 espécies de separação de bens. A separação de bens que é convencionada pelas partes, escolhida pelas partes, que é a separação total de bens convencional. E eu tenho a separação de bens obrigatória, que é a imposta pela lei, como no caso dos maiores de 70 anos. Acontece que existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula 377, que ameniza um pouco essa perda, de liberdade para as pessoas com mais de 70 anos. E isso tem uma razão muito simples. Basta pensar com quantos anos um ministro do Supremo Tribunal Federal se aposenta. O ministro do Supremo Tribunal Federal se aposenta com 75 anos, ou seja, com mais de 70 anos, ele está decidindo, sobre a vida das pessoas, está decidindo sobre a nação na Suprema Corte brasileira. Por que ele não poderia escolher o regime de bens num casamento? Então, será justa essa imposição, que antes eram 60 anos, a partir de 2010, 70 anos. Ainda assim, será justa? Será que todas as pessoas com mais de 70 anos, independentemente da sua rigidez mental,
não pode escolher o regime de bens? E foi justamente por essa razão da proibição, da imposição do regime da separação de bens, foi que surgiu essa súmula 377, estabelecendo que, embora o regime seja o da separação de bens, imposta pela lei, por isso obrigatória, os bens que forem adquiridos na constância do casamento, a partir do casamento, eles se comunicarão.